Senhoras e senhores, meu cordial olá a todos, eu sou Fábio Borella e aqui estamos para a aula 2 de estequiometria. Aqui vamos aprender como resolver as questões de estequiometria. Isto vai ser dado por dois modos: aplicação de regra de 3 simples ou fator de conversão ou análise dimensional. Para você entender, espere mais um pouquinho que na questão irei dar exemplo de como faz os dois tipos. Basicamente, existem certos tipos de relações estequiométricas. A primeira é a relação massa-mol, que através dos coeficientes pode-se descobrir o número de mols e, com isso, a massa do composto desejado. 2. Mol-volume. Ou você pode usar as condições de CNTP, se a questão disser que está em CNTP. No caso, 1 mol de gás tem 22,4 litros sem CNTP. Lembrando que CNTP, as condições é 1 atm e 273 Kelvin. Ou usar a densidade do composto, que também deverá ser dada na questão. 3. Mol moléculas ou mol átomos. Usar a ideia de Avogadro após descobrir o número de moles, ou seja, após descobrir o número de moles, você vai saber. Basta multiplicar pelo número de Avogadro. Questão: considere a reação não balanceada da formação do nitrato de cobre 2. Primeiro, quer que você balanceie a equação. Determine a massa de água produzida por 0,5 mol de NaHNO3. Determine a quantidade de nitrato de cobre 2 produzida por 5 cm3 de HNO3, cuja densidade é 1,5 gramas por centímetro cúbico. B. Com base no item anterior, dê a quantidade de moléculas de nitrato cúbico produzida. Agora vamos à solução da questão. Primeiro, para balancear a equação, você, claro, vai poder usar o modo de balancear a equação do oxirredução, no caso. Mas, nessa equação, o método de você usar a cabeça, você pode fazer mentalmente o balanceamento. Então, assim fica. 4HNO3 gerando CuNO3 2 mais 2H2O mais 2NO2. Eis a nossa equação balanceada. Vamos ao item B, que ele pede a massa de água produzida por 0,5 mols de ácido nítrico. Bom, 0,5 mols de ácido nítrico. Nós sabemos que 0,5 mols está para X de água. Mas também sabemos que 4 de HNO3 vai estar para 2 mols de água. Ou seja, seguindo essa proporção, o X é igual a 0,25 mols de água. Determine, certo. Agora vamos determinar a massa de água. Sabemos que 1 mol de água tem 18 gramas. 0,25 vai ter X. O X, linhas, no caso, vai ser 4,5 gramas. Vamos a C. Determine a quantidade de nitrato cúbico produzida por 5 cm de ácido nítrico. Primeiramente, nós sabemos que 1,5 gramas de HNO3 tem 1 centímetro cúbico. Se eu quero 5 centímetros cúbicos, então nós vamos ter 7,5 gramas de HNO3. E isso vai ser igual
0,12 aproximadamente de HNO3. Certo? Mas sabe-se também que 4 mols de HNO3 estão para um só mol de nitrato cúprico. Então, 0,12 não está para X. 0,03 mols de CuNO3,2. E no item D, com base no item anterior, dê a quantidade de moléculas de nitrato cúprico produzido. Então, se eu tenho 0,03 mols de CuNO3,2, eu vou ter essa quantidade multiplicada pelo número de Avogadro, que no caso 0,03 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que isso dá aproximadamente 1,86 vezes 10 a 23, no caso, moléculas. Agora vamos analisar alguns casos especiais da estequiometria. Primeiro é quando o rendimento é diferente de 100%. Quando a questão não diz nada, assume-se que o rendimento é de 100%. Porém, algumas questões irão dizer o contrário. Porque sabe-se que, na prática, isso não existe. Rendimento 100% é muito difícil de ser alcançado. E como proceder nesse problema? Primeiro, basicamente, calcular normalmente como se fosse 100% e depois só multiplicar pela porcentagem, no caso do X% de rendimento. A questão das impurezas. Há compostos que não vão ser totalmente puros, ou seja, não vão ter 100% de matéria no reagente ou no produto. Basta você lembrar que as impurezas não reagem e, no final, basta você fazer o problema normalmente e multiplicar pela pureza. Pode ser X% também. Excesso. Com base nas proporções, calcule e descubra quem é o reagente limitante e o reagente em excesso. Basta saber que o excesso também não reage. E a questão de reações sucessivas. Perceber quem aparece como reagente e produto. Fazer o necessário para igualar. Em um conjunto de reações sucessivas vão ter aqueles termos que aparecerão tanto como produto quanto reagente. Sabe que esses termos deverão ser cancelados. E então, somar tudo e obter a equação global, cancelando termos. Questões. Considere a reação a seguir, que é a reação de destilação da pirita. Admitindo a massa de disulfeto de ferro sendo 120 gramas por mol, determine a massa de Fe2O3 formada por 580 gramas de pirita. Ok. Se eu tenho que 1 mol de pirita tem 120 gramas, quantos mols vou ter em 580? Certo? Vamos descobrir que isso vai dar aproximadamente 4,84 mols de FeS2. Certo? Mas sabe-se que 2 mols de FeS2 produzem 1 mol apenas de Fe2O3. Então, se eu tenho 4,84 mols, vou produzir 2,42 mols de Fe2O3. E isso vai dar uma massa, certo? Isso nos vai dar uma massa. E aplicando o rendimento em cima dessa massa, que no caso é de 85%, vai dar um resultado de 329,12 gramas.
Vamos ao item B da questão, que pede: considerando 87% de pureza e rendimento 100%, determinar a massa de FeS2, sabendo que são formados 128 gramas de SO2. Sabes que a massa molar do SO2 é 64 gramas por mol. Certo, como nós temos 128, é fácil ver que nós temos 2 mols de SO2. Certo? Então, sabes que 2 mols de FeS2 estão para 4 de SO2. Se eu tenho 2 de SO2, eu vou ter o quê? 0,5 mols de FeS2. Isso equivale a 60 gramas. Considerando a pureza de 87%, nós temos 87% de 60, que isso é 52,2 gramas. Mais uma vez, vamos ao item C. Sabendo que 60 gramas de FeS2 reagem com 50 gramas de O2, determine o reagente em excesso e sua quantidade. Bom, primeiramente, nós sabemos que 2 mols de FeS2 reagem com 11 meios de O2. Então, se eu tenho 60 gramas, você concorda que é 0,5 mols. Isso aqui vai gerar aproximadamente 1,375 mols de O2. Só que essa quantidade tem uma massa de 44% de O2. Como eu vou ter 50, sabes que nem todos os 50 vão reagir, só podem reagir 44. Então o excesso é 6. E quem está excesso é o O2. 6 gramas de O2 é o excesso. Vamos à segunda questão, que é as reações sucessivas. Considere as seguintes reações de obtenção do H2SO4. Então, nós temos a primeira reação, 8H2S mais 4O2, gerando 8H2O mais S8. S8 mais 8O2, gerando 8SO2. SO2 mais 1 meio de O2, gerando SO3. SO3 mais H2O, gerando H2SO4. Sabes que 40 gramas de SO3 reagem para formar H2SO4, com a massa de H2S inicial. Bom, primeiramente, como você vai proceder nessa questão? Siga as dicas que eu lhe dei. Vamos repetir as reações. Nós temos 8H2S mais 4O2, gerando 8H2O mais S8. Reação número 2. S8 mais 8O2, gerando 8SO2. Reação de número 3. Você concorda que o S8 vai aparecer tanto aqui como produto, como reagente. E eles estão em mesma quantidade. Então, ao somar, pode cancelar esse aqui com esse daqui. Vamos à reação 3. SO2 mais 1 meio de O2, gerando SO3. Como aqui eu tenho uma quantidade de 8SO2, vamos multiplicar essa terceira equação por 8. Então, ficamos com 8SO2 mais 4O2, gerando 8SO3. Quantidades iguais aqui, certo? E vamos à quarta reação, que é SO3 mais H2O, gerando H2SO4. Novamente aqui,
nós teremos que igualar a quantidade de SO3. Então, multipliquemos isso aqui por 8 também. Ficamos com 8SO3 mais 8H2O, gerando 8H2SO4. E agora vamos somar tudo. Somando tudo, cancela. S8, 8SO2 com 8SO2, 8SO3 com 8SO3 e mais a água, cancela. Somando tudo, ficamos com a reação desse tipo. 8H2S mais 4, 8 e 4, 16, O2, gerando 8H2SO4. E dividindo essa equação por 2 para ficar com os menores coeficientes inteiros, temos a reação normal que todos nós conhecemos. Na verdade, dividir isso aqui por 8, para ficar melhor. H2S mais 2O2, gerando H2SO4. Bom, sabes que 40 gramas de SO3 reage para formar H2SO4. Então, quando ele pede um elemento que aparece como produto e reagente, deveremos considerar uma reação sozinha. Pegamos essa última reação, SO3 mais H2O gerando H2SO4. Sabemos que 1 mol de SO3 gera 1 mol de H2SO4. Mais 40 gramas de SO3 é meio mol disso aqui. Então, vai gerar 0,5 mol de H2SO4. Tendo a quantidade aqui, vamos olhar a equação global. Então, sabe que também H2S reage na mesma proporção de H2SO4, ou seja, proporção de 1 para 1. Então, vamos ter 0,5 mols também de H2S. E isso nos dá uma massa de 17 gramas. Essa é a resposta da questão. E, portanto, é isso, meus caros colegas. Não se esqueça de, se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para disseminar esse nosso projeto. Forte abraço, obrigado.